Graça e paz a todos. Vamos começar mais uma live, graças a Deus. Trazer a palavra do Senhor e orar pela sua vida em nome de Jesus. Aí chamando Deus seus amigos. Possamos dar início à live, lembrando que para conseguir ver o seu pedido de oração, você precisa escrever na página original, né? Às vezes está vendo algum vídeo compartilhado. Mas em algum lugar está escrito Pastor Lurian Severino. Aí você clica, vai lá no vídeo original e comenta. Glória a Deus. Se o áudio mais tá bom pra você, manda seus curtidos, seus corações. Essa hashtag eu vou ficar até o final. Quero lembrar aos irmãos que continuamos com nossas lives terças-feiras aqui no Facebook, quartas-feiras no Instagram. Minha página no Instagram é @pastorlorian. Às quintas-feiras no canal do YouTube, que é pr.lorian. Lembra também que depois as lives ficam disponíveis lá no canal do YouTube, pr.lorian. E nessa sexta-feira nós temos culto na Reconciliação às 19h30 e domingo às 19 horas. O endereço é Rua Henrique Degref 241 aqui em Ponta Grossa. Pelo Google Maps, centro de Ponta Grossa. Ora, então, vamos trazer a palavra do Senhor. No final vamos orar pelos seus pedidos. Vamos orar, pedir que o Espírito Santo de Deus fale conosco nessa noite. Glória a Deus. Senhor, muito obrigado pela tua presença, pela tua graça. Senhor, inunda no Senhor agora, Senhor. Ao Senhor, inunda-nos com a tua presença, com a tua unção, Senhor. Em nome de Jesus. Dá-nos, Senhor, espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento, Senhor. Ilumina, Senhor, nosso entendimento para que vamos compreender a tua palavra. Toda cegueira, toda surteza espiritual que vai embora em nome de Jesus. Que estão enfermos, Senhor, assistindo essa live, Senhor. Sejam curados toda doença física, mental, espiritual, deficiência física, mental, espiritual. Que estão ansiosos, Senhor, que a tua paz, Senhor, inunde o coração deles, Senhor. Que eles estão tristes, Senhor. Que teu ódio e alegria transborde a vida deles, Senhor. Em nome de teus anjos, ministradores, Senhor, ministradores, e sendo canais que a tua palavra frutifica 100 por um. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, manifesta o Espírito Santo cada instante. Mais a tua presença. Mais o teu poder. Mais a tua glória. Tu és a pessoa mais importante. Senhor, purifica-nos, Senhor, com o fogo do íris, Senhor, com o potássio da bandeira. Senhor, tira toda a carnalidade, Senhor, de mim.
Cada pessoa está tirando, sei lá, esse vídeo bem com o teu poder, Senhor. Sentidos espirituais meus de cada pessoa está tirando, sei lá, esse vídeo aberto, Senhor. Abra o nosso entendimento, Senhor, para compreendermos a tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu gostaria de compartilhar uma breve reflexão da palavra de Deus, queridos. Aleluia. Uma breve reflexão. Sabe que daqui a alguns dias, semana que vem, né? No calendário judaico, será Pentecostes, né? Shavuot, algo assim que fala, né? Pentecostes. E Pentecostes foi uma sombra, né? Algo muito importante, um princípio muito importante por trás disso. Não é à toa que o Espírito Santo, quando desceu lá em Atos 2, foi justamente na festa do Pentecostes, né? Que fala de 50 dias, né? 50 dias depois ali, aquelas primícias, né? Na primeira primícia tem a Páscoa, aí 50 conta 50 dias, e aí dá a festa de Pentecostes, por isso que é Pentecostes, né? Que tem a ver com 50. E foi um período muito importante para os apóstolos, né? Onde eles estavam... Deus estava fazendo uma espécie de purificação com eles, uma espécie de limpeza no coração dos apóstolos. Lembra que eles tinham negado o Senhor Jesus, né? Pedro tinha negado Jesus, os outros tinham fugido. Mas 50 dias depois eles estavam preparados. Claro que é o sangue de Jesus que purificou, que limpou eles. Mas foi um período, esses 50 dias tem esse significado, esse simbolismo, essa purificação para receber o Pentecostes, para receber o poder de Deus, a presença de Deus em plenitude, esse avivamento. Aleluia! 50 dias depois eles estavam reunidos e veio do céu um som com um vento tempestuoso, encheu toda a casa, foram todos cheios do Espírito Santo. Passaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem, ou seja, um derramar tremendo do Senhor que aconteceu naqueles dias. Mas, para que isso acontecesse, aconteceu um princípio, né? O sangue de Jesus, em primeiro lugar, que foi derramado. É pelo sangue de Jesus e somente pela justificação dele, pela graça dele, que podemos ser cheios do Espírito Santo. Amém? É o sangue de Jesus que faz isso. Mas, além disso, houve princípios, né, de busca ao Senhor. Eles estavam reunidos ali em constante oração, buscando ao Senhor. O Espírito Santo já tinha sido dado para os apóstolos, né? O Espírito Santo de Jesus já tinha soprado, na verdade, sobre eles. O Espírito Santo já estava neles. Eles já tinham uma autoridade apostólica. Eles estavam buscando ali, veio então um derramar, um revestimento de poder extraordinário no dia do Pentecostes sobre a vida deles. E o princípio que é usado é o princípio que está lá em Joel. É o princípio da restituição. Aleluia. Joel. Lembra que Pedro, né, depois que ele veio o derramamento do Espírito Santo, ele se levanta e cita o texto que está em Pedro, né, depois daquele dia derramarei do meu Espírito, né, ele fala, né, sangue, fogo, coluna de fumaça, todos aqueles sinais que estavam acontecendo, né, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, né, sobre os servos e servos derramarei do meu Espírito, profetizarão, enfim. Ele está citando Joel. Mas o contexto do que aconteceu em Joel é muito interessante. Né? O profeta Joel, quando ele vai profetizar, está aqui em Joel capítulo 1, a Bíblia diz assim: palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouvi isto, vós velhos, e escutai vós, os habitantes da terra. Aconteceu isto em vossos dias, ou nos dias de vossos pais? Narrai isto a vossos filhos, que vossos filhos o façam a seus filhos, e os filhos desses a outra geração. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migador. O que deixou o migador, comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Então, ele está falando de uma situação, né, de um desastre que aconteceu em Israel, quando pragas, né, os gafanhotos lá comeram, né, lagartas, aqui também quando fala desse cortador, provavelmente era algum tipo de lagarta, mas alguns colocam, né, como se fosse a lagarta ali comendo as folhas. De qualquer forma, era um ataque de
insetos ali nas plantações, que foi destruidor, né? Veio o cortador, que pegava aparentemente apenas as folhas, depois o migrador, que vem de tempos e tempos, aí o devorador, que ele come tudo, só não come a raiz, até o destruidor, que acaba até com a raiz. Então, esse ataque foi um ataque à economia gigantesco de Israel, né? Imagine uma nação, né, que dependia muito, né, da agricultura, principalmente naquela época, né, sem muitos defensivos agrícolas, como foi difícil o que aconteceu. E aí o profeta, ele fala no versículo 5, né? Primeiro ele fala que era para narrar as nações futuras. Por que ele fala que é para narrar? Porque não foi algo natural, não foi um desastre natural. Tinha algo espiritual por trás e que ele tinha que ser narrado para as nações, para as gerações futuras, para que eles entendessem e não vivessem o mesmo problema. Ou, se caso acontecesse, eles soubessem o que fazer. E percebessem isso. Ele fala: ébrios, despertai e chorai, uivai todos os que bebeis vinho, por causa do mosto, porque está ele tirado da vossa boca. Porque veio um povo contra a minha terra, poderoso, inumerável. Os seus dentes são dentes de leão, e eles têm os queixais de uma leoa. Né? Ele compara como se tivesse vindo um exército e feito uma grande guerra. Eles tivessem perdido uma guerra. Quando vê aqueles insetos, né, tá comparando com isso. E é interessante que ele começa falando ébrios, despertai, ou seja, parece que eles estavam meio cegados espiritualmente, estavam meio dormindo, eles não estavam entendendo que aquilo tinha uma fonte espiritual, que não era simplesmente um ataque de insetos, mas foi algo espiritual, uma guerra espiritual que estava acontecendo. Eles precisavam despertar espiritualmente, acordar, né, se arrepender, buscar ao Senhor. Por isso que ele fala: fez da vida uma assolação, destroçou a minha figueira, tirou-lhe a casca e lançou por terra os seus sarmentos, se fizeram brancos. Lamenta com a virgem que pelo marido da sua mocidade está cingida de pano de saco. E aí ele vai falando de toda aquela destruição, né? E aí lá no versículo 13 ele fala: cingivos de pano de saco e lamentai, sacerdotes, uivai, ministros do altar, vinde, ministros meus. Vinde, ministros de meu Deus, passai a noite vestidos de pano de saco, porque da casa do vosso Deus foi cortada a oferta de manjares e a libação. O pano de saco é falar de uma humilhação, né? Que eles colocavam às vezes aquele pano de saco, simbolizando, que estavam se humilhando diante do Senhor. Então, ele está falando: vão orar, vão buscar a Deus, vão se humilhar diante de Deus. Na continuação ele fala: promulgai um santo jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos, todos os moradores dessa terra, para a casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Ah, que dia! Porque o dia do Senhor está perto, e vem com uma assolação do Todo-Poderoso. Então, ele está falando sobre arrependimento, eles irem orar, buscar, jejuar, né, diante do Senhor, para que houvesse essa restituição, porque tinha havido um ataque tremendo. E aparentemente tinha uma causa espiritual. Ele não define especificamente qual era o pecado, o que tinha acontecido, mas eles tinham que se humilhar, se arrepender e buscar o Senhor, entender que aquilo era um ataque espiritual. É interessante que, como o texto de Joel é profundo, né, os textos proféticos, né, muitas vezes ele está falando para aquele tempo e tem uma situação literal, mas ao mesmo tempo está falando sobre algo espiritual e ao mesmo tempo está falando algo para o futuro. É muito legal isso. Então, naquele momento, essa palavra profética era para aquele povo daquela época, pelo que estava acontecendo literalmente, né? Aquele ataque, aquele gafanhotos, aquele ataque de insetos. Mas, ao mesmo tempo, ele já começa a falar sobre o dia do Senhor, que fala da volta do Senhor Jesus, depois ele vai falar sobre o batismo do Espírito Santo, ele vai falando sobre o futuro, né? Ou seja, mostrando que esse texto aqui é um texto atemporal. Né? O texto de Joel é um texto atemporal que se aplica não só para as pessoas daquela época, mas também para mim e para você. Aleluia. Ele vai falando sobre isso, sobre aquele ataque, que eles tinham que buscar o Senhor e tudo mais. E lá no versículo 12, capítulo 2, Joel 2, versículo 12, a Bíblia diz assim: ainda assim agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns e choro e pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Ou seja, tinha que eles precisavam, que estava sendo feito errado. Eles não estavam andando na vontade perfeita de Deus.
A Bíblia não conta que tipo de pecado, o que estava acontecendo, mas tinham coisas que precisavam ser mudadas, precisava vir arrependimento sobre aquela nação. E para rasgar o vosso coração e não as vossas vestes, convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se, grande em benignidade, arrepende-se do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares, libação para o seu Senhor vosso Deus. Tocai trombeta em Sião, promulgai um santo jejum e proclamai uma assembléia solene. Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam. Saia a noiva da sua recâmara e o noivo do seu aposento. Chorem sacerdotes, ministros e assim por diante. E a Bíblia diz que há uma resposta, houve uma resposta. Que eles tiveram que ter uma atitude, né? Às vezes as pessoas não entendem, mas é a graça, é o sangue de Deus. Sim, queridos. A Bíblia diz lá em Efésios, capítulo 2, versículo 8, pela graça sois salvos mediante a fé, e não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Amém? Então quando você vem para Jesus, é pela graça. Mas essa graça mesmo me capacita a andar em obediência. Não é uma graça que agora você pode continuar fazendo o que quiser, não. Tanto é que no versículo seguinte, as pessoas só leem até ali, só até o versículo 9. Mas o versículo 10 diz assim, pois somos feituras suas, criadas em Cristo Jesus para as boas obras. Ou seja, a partir do momento que você se arrependeu, aceitou Jesus, o sangue de Jesus te lavou, agora você vai praticar a vontade de Deus. Paz, Senhor. Cláudio, tudo bem? E aí, a Bíblia diz que o Senhor ouviu aquele povo. E aí o Joel narra assim. Joel capítulo 2, versículo 18. Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra e compareceu-se do seu povo. E respondendo, lhe disse, veja como Deus ele é misericordioso, né? Quando você vê, por exemplo, Nínive, né? Lá Jonas, né? O tempo de Jonas, aquele povo, né? Já tinha a destruição decretada. O profeta Jonas vai lá profetizar, né? A destruição já estava decretada. Mas eles se arrependem, eles jejuam por 3 dias sem comer e beber aquela nação, e há uma restituição. Deus é misericordioso. Aleluia. Da mesma forma com esse povo aqui. E Deus diz assim, João capítulo 2, versículo 18. Então o Senhor se mostrou zeloso na sua terra, compareceu-se do seu povo, e respondendo lhe disse, eis que vos envio o cereal, o vinho, o óleo, e deles sereis fartos. E vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações. Aleluia. E ele vai falando, né, dessa restituição, né, que Deus ouviu o arrependimento, ouviu o clamor, a busca deles intensa. E a Bíblia diz assim, versículo 24, capítulo 2, versículo 24. As eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor, pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós. Outros, comereis abundantemente, e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. Então ele apresenta, né, que haveria restituição daquilo que tinha sido devorado pelo gafanhoto cortador, migrador, destruidor por causa do arrependimento, da busca deles. Restituição. Esse é o título da mensagem de hoje. Restituição. Veja que naquele tempo ele era literal, né, o trigo, o vinho, o azeite. Na continuação ele vai mostrar que isso não é só esse princípio de restituição, acontece não só fisicamente, mas espiritualmente, atinge todas as áreas. Tanto é que na continuação ele fala, dizendo, e acontecerá depois que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Aleluia. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos velhos sonharão, e os vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo, coluna de fumaça. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue,
antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Lembra que eu disse? Né, os profetas, eles profetizavam de uma maneira atemporal, ou seja, tinha a ver com aquele povo naquele tempo, mas também falava para, para o derramamento do Espírito Santo, né, no Pentecostes, também fala para os nossos dias. Então ele fala dessa busca, esse intenso, que teria essa resposta. Aí você fala, o que tem a ver a unção com a prosperidade? Tem tudo a ver. É tão forte essa questão da obediência, da prosperidade, né, do poder de Deus, que alguns judeus, né, no tempo de Jesus, acreditavam que a pessoa era rica, necessariamente ela era de Deus. Se ela era vivendo miseravelmente, financeiramente, ela estava fora dos caminhos de Deus. Era um exagero. Tanto é que Jesus falou, não é assim, né? Tanto é que por isso que ele fala aquela parábola do rico e do Lázaro, onde o rico vai para o inferno e o Lázaro, né, que vivia mendigando, ia para o céu, seria salvo. Jesus estava mostrando ali que não é isso que faz a pessoa ser salva, não é assim. Tem pessoas que são ricas e que não são de Deus, tem pessoa que é pobre e que é de Deus. Não é assim que se define. Porém, o princípio realmente existe. Tá lá quando você lê Deuteronômio 28, você vai ver as bênçãos decorrentes da obediência. O principal é a vida eterna. Como nós podemos entender? Quando você se arrepende e aceita Jesus, o principal é a vida eterna que você recebeu. Mas, a partir do momento que você se torna filho de Deus, né, você aceita Jesus, está disponível para você todas as bênçãos. Se você vai viver elas todas, é outra coisa. O principal é a vida eterna, não é verdade? Mas se você viver a vontade de Deus, continuar buscando o Senhor, ser intenso, crer no Senhor, você vai crescer na unção de Deus. E a unção vai trazer bênçãos sobre a sua vida. Não só a vida eterna, mas vai trazer as outras bênçãos, inclusive financeiras, né? Como nesse caso aqui no tempo de Joel. Derramarei do meu espírito, porque a unção, queridos, ela faz isso. Ela que ia fazer, era a unção de Deus que ia trazer a prosperidade, que ia fazer a restituição daquilo que tinha sido consumido pelo gafanhoto cortador, migrador, destruidor. O que faria isso? Era a unção de Deus, era o poder de Deus que ia trazer isso. E assim também é na minha vida e na sua vida. Talvez hoje você está animado, está cheio do Espírito Santo, está cheia da unção, do poder de Deus, mas talvez você desanimou, né? Houve um tempo em que você estava cheio do trigo, cheio da palavra de Deus, né? Cheio do pão da palavra de Deus, estava cheio do óleo do Espírito Santo, cheio da alegria do Espírito Santo. Mas com o tempo, né, o inimigo veio como esses gafanhotos, como o gafanhoto cortador, o migrador, o devorador, o destruidor, e foi tirando a alegria, foi tirando esse azeite, foi tirando a palavra do seu coração. Você está, né, desolado. E às vezes você está como esse povo, como diz ali no capítulo 1, né, eles estavam ébrios, né, como embriagados. Estavam dormindo, estavam cegados, ensurdecidos, não estavam percebendo que o que estava acontecendo na vida deles era espiritual. Às vezes, está acontecendo várias coisas que você perdeu, várias coisas que saíram da sua vida, vários ataques de inimigos que você não está percebendo, está olhando de forma tudo natural. Ah, que coisa, né? Que pena, né? Mais um problema, mais uma luta, mas é assim mesmo. Às vezes tem coisas que são naturais, mas tem coisas que não. E às vezes a pessoa está cegada. E o que ela precisa fazer, tem que fazer com o tempo aqui, o povo de Israel, no tempo de Joel. Eles têm que buscar essa restituição. Como? Voltando a buscar o Senhor, né? Se humilhando diante de Deus, voltando a jejuar, a orar, a buscar, se arrepender dos seus pecados, deixando, né, se arrependendo, pedindo perdão e deixando o pecado e buscando o Senhor intensamente. Então virá a restituição desse trigo, do vinho, do óleo, e a unção do Espírito Santo vai ser renovada na sua vida. Lembra da palavra que Deus que dá através do apóstolo Paulo para Timóteo? Ele fala, reaviva o dom de Deus que há em ti, né, que foi te dado através da imposição das minhas mãos. Ou seja, Paulo tinha imposto as mãos sobre Timóteo, e Timóteo tinha ficado cheio do poder de Deus. Pensa na unção que estava sobre a vida do apóstolo Paulo. Era uma unção de grandiosa, e essa unção tinha sido transferida, impartida, compartilhada sobre a vida de Timóteo. Mas por algum motivo, a Bíblia não relata, Timóteo estava aparentemente desanimado. Paulo aparentemente tinha percebido isso, que ele não estava vivendo 100% de tudo aquilo que estava sobre a vida dele. Ele falou, olha, reaviva esse dom. Está aí dentro de você. Eu não posso ir aí, né? Não era tão simples, né, para Paulo ir até lá, vou impor as mãos novamente sobre a sua vida. Mas o que você precisa fazer é voltar ao primeiro amor. Reavivar esse dom, né? A unção ainda está aí. Você já foi ungido, já foi ungida pelo Senhor. A unção está aí ainda.
Basta você voltar a buscar ao Senhor. Voltar a orar, voltar a ler a Bíblia, voltar a buscar a Deus de todo o seu coração, e a unção vai ser reavivada. E, consequentemente, vai vir a restituição de todas essas bênçãos sobre a minha vida e sobre a sua vida. Aleluia! Como está lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 14, a Bíblia diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Aleluia! Segundo Crônicas 7, 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. A sararei, só fala dessa bênção retornando, das bênçãos de Deus. Quando você coloca em primeiro lugar o dono da bênção, né, que é Deus, coloca ele em primeiro lugar, volta a buscar ele, volta a clamar, se arrepender dos seus pecados. Né? Consequentemente, a bênção também vai retornar, vai haver restituição sobre a sua vida. Amém? Vamos orar agora. Se tem um pedido de oração específico, pode escrever. Lembrando que depois essa live fica disponível lá no meu canal do YouTube. Ali diz, queridos, que tudo quanto pedires ao Pai, crendo que recebeste, sim será convosco. Se alguém disser uma montanha, levanta-te e lança no mar. E não duvidar no coração, mas crer que se fará o que disse, sim será com ela. Quando tiver no que já começa a imaginar você curado, liberto. Mas já imaginar você testemunhando que aquilo que você estava pedindo, você recebeu. Quando estiver orando, eu vou fazer um ato profético. Vou soprar. Quando eu soprar, eu quero que você, que está assistindo esse vídeo, faça um ato profético de inspirar profundamente. Fique sentado, deitado, numa posição bem relaxada. Inspirar profundamente, desejando, querendo que a unção, o poder de Deus sobre a minha vida venha sobre você quando eu falar agora. O poder de Deus se liberar anjos do Senhor, de curos, milagres, sinais, por maravilhas. Vou ministrar anestesia, cirurgia espiritual, operar sobre a sua vida se você precisa disso. Liberar sobre você impartição, vou ministrar a sua vida. Em nome de Jesus, Pai. Eu apresento cada pessoa que está assistindo esse vídeo. Seja qual for o seu vídeo, posso já fazer esse pedido, mas já agradecer. A Bíblia diz que tudo quanto pedires ao Pai, querendo que recebesse, estará convosco. Se alguém te chama uma montanha, levanta e lance no mar. E não duvidar no coração, mas crer que se fará o que isso estará com ela. Mas te imaginar você testemunhando. Agora, em nome de Jesus. Agora, em nome de Jesus. Receba a unção do Espírito Santo. O poder de Deus sobre a sua vida. Todos por depressão e ansiedade fora, em nome de Jesus. Receba a paz do Senhor. A alegria do Senhor. A cura, o milagre. Em nome de Jesus, todo espírito de enfermidade, pega que eu tenho fora de cada pessoa da assistindo esse vídeo. Toda obra de feitiçaria, trabalho feito com as pessoas que estão assistindo essa live, esse vídeo que foi quebrado agora em nome de Jesus. Anjos de curos, milagres, sinais, podia maravilha, ser liberados em nome de Jesus. Anjos especialistas no tipo de problema. As pessoas que estão assistindo essa live, esse vídeo, ministra agora em nome de Jesus. Ministra anestesia espiritual, cirurgia espiritual sobre cada pessoa que está assistindo esse vídeo. O câncer, tumor, mioma, cisto, linfoma, seca, terra. Esse só esse líquido vai embora do corpo de cada pessoa que está assistindo esse vídeo. O espírito de enfermidade vai ter fora de cada pessoa que está assistindo esse vídeo. Ossos, músculos, nervos, órgãos sejam restaurados agora em nome de Jesus. Agora, em nome de Jesus.
Agora em nome de Jesus. Agora em nome de Jesus. Em nome de Senhor, a paz do Senhor, alegria do Senhor sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, irmã Iracema, tudo bem? Glória a Deus. Amanhã nós temos live lá na minha página do Instagram, @pastorloriano. Quinta-feira no meu canal do YouTube, pr.loriano. Lembrando que depois essa live fica disponível também lá no meu canal do YouTube. Sexta-feira nós temos culto da reconciliação, 19h30, domingo às 19 horas. Na rua Henrique Degref 241 aqui em Ponta Grossa. Pelo Google Maps, é centro de Ponta Grossa. Tá bom, queridos? Muito obrigado pelos curtidas, compartilhamentos, comentários. Então, só me incentivo com mais uma palavra de Deus chega a mais e mais pessoas. Fique na paz do Senhor e até a próxima, se Deus quiser.